Então, pessoal, continuando a leitura do livro A Luz do Caminho da Média Espanhola, Amália Domingues Soler, capítulo 20. O que devem fazer os espiritistas? Unir-se em estreito abraço ao colosso do progresso e do fatal retrocesso abandonar o regaço, desatando o duplo laço que nos une a nosso passado. Procurar cada um ser seu próprio redentor, dando o mesmo valor ao direito e ao dever. Que a melhor propaganda de nossa filosofia é ser melhor cada dia, que assim o progresso o manda. Não nos basta dizer aos outros, ande, corra atrás do seu adiantamento, se a pessoa fica no mesmo lugar sem dar um passo à frente, sem um esforço constante, livre de temor e espanto. Plenamente convencido de que se propaga a verdade, compadecendo-se do que ofende, relegando sua ofensa ao esquecimento, estando persuadido que sua crença é racional, que o carinho fraterno a todos deve nos unir e que viver sem a união universal não é verdade viver. Não é em verdade viver. Compreendendo e praticando ainda que de diversos modos o lema todos por um por todos é sempre o bem propagado, com nossos atos mostrando que queremos avançar e que queremos chegar ao cume do saber para ensinar e aprender em eterno progredir. Este é o meio melhor de propagar as verdades e fazer que as liberdades deem aos povos calor. Demos exemplos de amor, exemplos de tolerância, encurtemos a distância entre os pobres e ricos, entre os grandes e pequenos, entre o saber e a ignorância. Esta é a nossa grande missão, vocês entendem, espiritistas? Temos de fazer conquistas sem classe, sem distinção, temos de falar a razão juntamente com o sentimento, elevar o pensamento e despertar a ternura, dando ao faminto a fartura e água de sobra ao sedento. Temos muito que fazer, que vem o espiritismo unindo ao racionalismo nossa vida engrandecer. Ao homem e à mulher por igual vem dizer, não vem que vocês vivem morrendo sem saber por que existem? Que não é viver não saber o porquê se sofre tanto, o porquê se veste tanto pranto, a força de padecer? Não tem razão de ser a ignorância que vivem, na luta sucumbem vencidos pelos mais fortes, e até nos braços da morte não sabe por que dormem. E essa ignorância fatal de nosso modo de ser faz brotar e crescer a inveja, o ódio, o mal. No amor universal desconhece o valor e não existindo calor de afeto grande e profundo, fazem da terra um mundo em que se impera o temor. É hora já de despertar, é hora de compreender porque chorando pagam culpas que desconhecem. É preciso que estudem sua história, seu passado, porque viver sem conhecer, porque se vive morrendo é tão triste, tão horrendo, que se chega a enlouquecer. Basta de viver sem luz, basta de sombras e erros, chega de misérias e capuz, chega de mistérios e capuz. Humanidade, de sua cruz lhe tiramos o peso, pois com seu progresso fará seu fardo suave, que é feliz aquele que sabe lutar com seu retrocesso. Passagem à filosofia, passagem à verdade sublime, ao que o infortúnio oprime e vive sem luz do dia, que escute a profecia dos novos inspirados, que na grande ciência iniciados sabe que não há eleitos para serem uns vencidos, para serem outros salvos. Deus não faz distinções, faz as almas iguais para as lutas sociais, são livres em suas paixões. Se houvesse preferências em Deus, deixaria de ser infinito o seu poder. Fora injustiça notória, criar almas para a glória e outras fazê-las cair. Este ensinamento é preciso onde se queira difundir. É necessário dizer que não existe o paraíso, que em nenhum tempo Deus quis as almas em inação, porque a contemplação é o estacionamento e não avança o pensamento com atos de contrição. Avança-se prestando ajuda ao náufrago, ao desvalido que se declara vencido, pois ninguém protege ao que, na batalha rude de uma existência de abrolhos, olha
mas não encontra olhos que com olhar piedoso sigam até a fossa onde arrojam seus despojos. E se avança perguntando a tudo que palpita, a tudo que se agita, sua existência analisando, e se avança comparando a ciência e as religiões, as absurdas tradições e as leis naturais, as injustiças sociais, os martírios e as abnegações. Sim, espiritistas, podemos avançar em vários modos, que para adiantar todas as condições temos, para ser grandes nascemos, não para ser criminosos, não são necessárias as maldades, porque a lei natural é a união universal das grandes ideias. Tudo cresce, tudo avança, tudo aspira ao infinito, não há espírito proscrito a viver sem esperança. Há um posto de bonança que espera a humanidade. Não é a horrível tempestade que impera como lei, que tem a humana grei direita ao céu da verdade. Avante, espiritistas, sejamos melhores que ontem, porque temos que fazer inumeráveis conquistas. Aos sábios, aos obreiros, aos artistas, e todos em efusão, com íntima convicção, falemos de nossa crença e propaguemos sem medo a mais santa religião, religião do dever, que é a caridade, que é o amor, que é dar vida, fé e coragem ao que está exposto a perder. Quanto podemos fazer bem da humanidade, propaguemos a verdade com entusiasmo profundo, que faz falta neste mundo a lei da fraternidade. Passagem à luz, ao progresso, que é a era do progresso. Cessa o temor e o espanto que produz o retrocesso. Ditosa, nova, grande sucesso. Hoje temos que anunciar todos, pois a trabalhar, dizendo: o Espiritismo faz o bem pelo bem mesmo. Por nossa crença lutemos, não com as armas homicidas, não com horríveis traições, mas sim com boas lições dos sábios adquiridos. Detrás das almas feridas sempre corramos, dizendo uma vez, duas vezes, até 1000 se necessário, que no cume do Calvário encontram as almas a Deus. Passagem à verdade, à ciência, ao progresso indefinido. Desperta, povo adormecido, adormecido na indiferença. Termine já sua indolência, que é a sua mais pesada cruz. Despoja-se do capuz que até hoje imperou, que o impediu de dizer: bendito seja o porvir, porque o porvir é luz. Capítulo 21. Conceitos do Espiritismo. As elevadas definições que de todo conceito moral e filosófico nos dá a doutrina espírita permite à inteligência investigadora remontar a esferas mais amplas que aquelas que nos condicionam os limites conhecimentos humanos. Ver-se-á as ciências avançar em suas descobertas, encontrando uma nova lei que as ordene e coordene para relacioná-las com outros fenômenos da vida. A física e a química encontrarão outros corpos para decompor e analisar, estudando sua natureza e propriedades. A mecânica deparará novas forças e a astronomia, em seus diversos ramos, ampliará as atividades, aprofundando a imensidão do infinito céu. Sempre com a ajuda da mais comprovada de todas as ciências, a matemática. Elas progredirão, sim, graças ao desvelo do pensador, aos estudos do sábio e ao heroísmo dos mártires. De todo cálculo resultará uma equação, de toda vigília um resultado, assim como de toda abnegação ficará uma. Se por acaso da ciência espírita se pudesse prescindir, o seu avanço, o seu desenvolvimento continuaria. Do mesmo modo, ainda que muito lento e tardio, como se deu até hoje, entretanto, uma vez que as inspirações e as relações dos espíritos com os homens têm ocorrido em todos os tempos e lugares, essa influência extra-humana no mundo em que vivemos, mais de uma vez pode ser verificada. Quem deu coragem a Joana d'Arc para levar até o fim a mais temerária das empresas? Quem inspirou Colombo a insistir na perseguição de sua colossal ideia? E deixando de recordar muitos e valiosos heróis para ficarmos apenas nesses nomes, diremos que essas conquistas não foram somente obra dos homens, mas o resultado da colaboração de seres incorpóreos que prestaram indiretamente o seu concurso por meio de manifestações ocultas aos nossos olhos.
Hoje que, pela vontade do Pai, as inteligências humanas e extra-humanas se relacionam entre si, permitindo-nos esta correspondência e a aquisição de conhecimentos acerca de outros tempos, hoje que, com a liberdade de pensar e o direito de discutir, vamos paulatinamente emancipando as vetustas e caducas crenças, podemos dizer que o pensamento humano pode elevar-se muito alto, aproximando-se dessa luz cintilante, que nada mais é que singelo reflexo dos raios luminosos que promanam da inteligência suprema. Ousado foi o primeiro homem que deu valor às suas ideias e virtude, às suas crenças, proclamando-as suas como de sua razão, as adotando. Atrevido foi e grande, porque essa confissão implicava o desterro, o confisco de seus bens e até sua vida, se outros tesouros não possuísse além. Mais ainda, mais gigante se apresenta a nossa consideração ao vê-lo erguido ante os feitos da história, ante a história dos processos humanos, não rendendo sua vontade ao jugo das tiranias, defendendo suas convicções, elevando-as pelo martírio ao límpido céu da verdade. Tal exemplo deu poderoso impulso aos que chegaram depois para esculpir nos anais da memória eterna suas imperecedoras lutas ávidas pela fé nos combates da razão. Dessa fé unida a uma abnegação sem precedentes e a um desprendimento sem rival, necessitamos os espiritistas para afrontar as necessidades as nécias frivolidades do mundo em que vivemos. Os debates de uma sociedade entretida em ridicularizar e nunca fartar de viver a vida perecível de costumes artificiais. O espiritista é um ente original e estranho, digno de ocupar o número 1 de um asilo de alienados, antes que habitar uma vivenda de ajuizados. Tal é a consideração que nos tem, por cujo juízo perdemos diante da opinião o caráter racional, que nos corresponde, que não é coisa banal, e isso sem enumerar os milhares de qualificativos de outra ordem não muito piedosos que igualmente na mundana classificação nos atribuem. Pois bem, tudo isso é muito mais sabe o espiritista, e o sofre com gosto. Tudo e muito mais, se possível for, ele aceita com júbilo, porque imensa e valorosíssima é a herança que recebeu na luz que ilumina o seu destino, na realidade de seu amanhã eterno e na ciência do bem infinito, que são as amarguras de um instante, as angústias do sentimento, todo o fel de uma existência planetária ante uma só dessas belezas que nos escrevem as almas superiores deste mundo espiritual onde moram. Existe, acaso, o céu somente para os que foram aqui coroados? Certo é que existe ainda muitos paraísos onde o homem encontrará o Éden e oásis em que acalmará toda a sua sede de ambições, mas todos esses lugares se perderão para ele, afundar-se-ão debaixo de seus pés, porque todo aquele que edifica sobre a areia, segundo o sentido evangélico, verá destruir sua casa. Mas quem edifica sobre o chão, sobre a rocha dura, não deve temer sua ruína. Não se afane um homem em procurar felicidade mentirosa, acreditando em céu material. Não pode colher grão quem semeou palha. Os céus da virtude, a pátria do sentimento, não são privilégio do potentado, nem do sábio, são a legítima herança da verdade do bem e da virtude espiritual, não pelas crenças, mas sim por suas consequências. Essas moradas acessíveis a todos são o que devemos merecer por nossos reiterados esforços em prol da fraternidade universal. Nelas, posto o pensamento sem outro objetivo, senão a verdade, em seu mais genuíno conceito, um homem obrará sempre com um bom espiritista, como o enviado do Pai, em cuja casa a paz e a vida se manifestam infinitamente. Cada dia são em maior número os crentes em nossa fé salvadora e sublime.
cada dia, a cada hora, novos adeptos vêm engrossar as fileiras de nossa comunhão espírita, recrutados não nas classes deserdadas pela instrução, mas sim saídos dos centros ilustrados, das corporações doutas, cujo racionalismo em matéria científica não pode ser discutido nem posto em dúvida. A fé dos sábios não é cega, e embora não seja eles infalível, porque são homens, o sentido comum está sempre ao lado do que submete ao crisol da razão as elucubrações da inteligência. Assim será necessariamente menos equívoco uma dissertação conclusiva do gênio, que investiga que a predicação de um apóstolo mercenário, cuja missão se reduz a impor o credo de sua ideia religiosa como absoluta verdade de uma revelação única. As religiões todas estacionaram, mas as ideias, tantos séculos compridas, destruíram a mão de ferro que exercia a pressão, empreendendo vertiginosas um voo para se elevar às esferas da liberdade, cujo ambiente respiram hoje, e criando um novo modelo onde há de se elaborar o fermento de futuras e vigorosas gerações. A fé dos espiritistas e a revelação de além-túmulo, a comunicação com os espíritos, a razão dela é sua elevadíssima moral. Sua lei investiga a ciência, a força psíquica, o dinamismo das almas, profundos conhecimentos que não penetraremos numa única fase da vida, numa só etapa da universal e infinita existência, mas sim na sucessão não interrompida dos séculos, nos quais continuaremos indo de mais e mais à perfeição e sentindo inspirações eternas e inacabáveis venturas. Nossa fé é o fruto do labor, o produto do esforço inteligente, e com o trabalho abona, faz algo, resultando disso um bem. Por isso, amemos com convicção a obra legítima de nossas ideias, não animada por egoísmos individuais. E porque temos a fé na razão, temos também a clara evidência do porvir, havendo com esses meios únicos que nos fazer melhorar na humildade e na paciência, na resignação e na justa tolerância. Sem essas qualidades não pode haver um espiritista que acredite em seu credo de amor, como não pode existir um matemático que desconheça a álgebra, nem um geometra que não saiba distinguir um triângulo de um círculo. Nosso amor à humanidade é sem limites nem condições, e é tal, ou deve ser tal, que se manifesta até com os nossos inimigos, os que são instrumentos providenciais para apressar nosso progresso nas diferentes facetas da virtude. Não acreditemos em encontrar sempre no inimigo de hoje nossa vítima de anteriores dias, numa passada reencarnação. Porque se temos que acreditar que a dor purifica, que as provas redimem, e isto é indiscutível, não podemos admitir que o sentimento já engrandecido aos reiterados golpes dos padecimentos na dura bigorna das existências expiatórias retrograde. Como não é possível que o diamante polido volte a ter o aspecto inferior? No carvão extraído das entranhas carboníferas, também não devemos temer a crueldade de nossos inimigos, quando respiramos o ambiente das auras espirituais mais elevadas. E não devemos porque, quando formamos nossa conduta nos preceitos do bem, sobrepondo-nos às adversidades e sufocando em nosso coração todo sentimento malsão, mostramos-lhes nossa superioridade, não devolvendo o mal por mal, nem revelando que seus dardos nocivos ferem as delicadas fibras de nossa alma, com maior fortaleza para superar nossos próprios defeitos. Mais grandeza moral obteremos e menos flancos vulneráveis encontrará o inimigo, que se afastará por fim vencido ante as nobres armas que lhe opomos. Mas, como há espíritos cuja persistência no mal é terrível, acontece que até no além-túmulo guardam seu ódio inveterado para com aqueles que nos fizeram sofrer. Repetimos então: quando o homem soube elevar-se, perdoando na medida de seus esforços e sendo, depois de dolorosas experiências, melhor para com todos e mais severo para consigo mesmo, pois esta é a única prova de sua regeneração. Quando
Amando seus infortúnios, veja neles o maná saudável de sua salvação e aspire a melhor estado no reino de Deus, não importando o deserto da vida no vazio que encontra em seus sentimentos. Então nada poderão contra ele seus inimigos do espaço, porque a intervenção divina se oporá à perseguição da obra maléfica, e a ação de seu livre-arbítrio ficará limitada, deixando de atuar onde a lei do Pai foi observada pela virtude da criatura. Temos inimigos porque temos de padecer, beber até a última gota o cálice da dor, sofrer o que os outros sofrem, sofrer o que a outros fizemos, olho por olho e dente por dente. Mas não se segue daí que um instrumento causador de nosso padecimento foi o paciente cordeiro de outros remotos dias, que sofreu humilde e passiva a ira de nossas paixões, porque humildade e passividade supõem doçura de caráter, bondade de sentimentos. E esses princípios se defendem a si mesmos, sem que a rebelião possa ter lugar nesse caso, e então adiantado o sentido. Fácil é deter-se, difícil deter-se muito, deixar de andar impossível, o que nos explica perfeitamente a lentação do progresso e a negação do retrocesso. Podemos estacionar segundo sejam ativas as evoluções do espírito e sua ideia do amor à verdade com esta pequena bagagem. Nós nos determos indiferentes ao movimento da vida, ficando na inépcia durante séculos. Isto é fácil, mas muito difícil deixar de amar a ciência quando seus resplendores iluminam a mente. Deixar de sentir quando as modulações do sentimento repercutem nas sensíveis fibras do coração, porque a inteligência se desenvolveu muito e a virtude se engrandeceu mais. Impossível, porém, deixar de saber e deixar de sentir, impossível não adquirir esses conhecimentos ou esquecê-los. Porque o progresso é a lei divina que não se sujeita a modificação ou reforma. Pode ser imutável, por ser imutável. O verdadeiro inimigo, terrível e mais difícil de combater por não se querer reconhecê-lo, é nosso próprio eu, com todas as suas imperfeições, afagada pela satisfação de seus pueris triunfos. O amor próprio, nunca farto e invejoso de suas vitórias. O orgulho sem nobreza, com sua barbárie desmoralizadora, e os gozos materiais atormentados pelo predomínio da força que ostentam. Esses dois cânceres da alma são os sentimentos que pugnam por fazer senhores da criatura humana, estabelecendo crua guerra para neutralizar todos os sentidos espirituais, e assim comprazer-se nos seus deleites. O dia em que o homem, tendo aberto a mente, observa atentamente o que vem acontecendo ao barco perdido da humanidade, deixará de se prender aos conceitos convencionais do positivismo, egoísta para resolver com proveito os problemas reais da vida, alcançando assim um novo patamar evolutivo. As inimizades desaparecem quando escalamos as rampas que levam à depuração do espírito, adquirindo ali sua liberdade, sem outros foros que os da razão e da justiça. Vemos afirmar-se o soberbo, grandioso e indestrutível edifício da regeneração, porque ali, como o templo de Apolo em Delfos, são escritas sobre o pórtico estas sentenciosas palavras: conhece-te a ti mesmo. Dois seres malvados que se odeiam são, propriamente falando, dois inimigos. Mas quando um deles chega a ouvir a voz de sua consciência culpada, percebendo as harmonias do reino da paz nas ocultas aspirações que lhe chegam de cima, quando esse começo feliz se inicia, a redenção está perto, e desde então não considerará inimigo seu adversário, depondo todos os seus rancores e atirando fora de si o fermento ruim que o afoga para fazê-lo cair no pecado. Logo, sendo isso assim, não é o homem o inimigo do homem, mas sim de si mesmo. Tal nos ensina a ciência moral dos espíritos e nos confirma o analítico e experimental estudo dos testes pertinentes à anatomia do coração.
capítulo 22, o cego de Vergel. Nessa culta e católica cidade passou pouco menos que despercebido a causa do fanatismo, um acontecimento dos mais dignos de serem consignados na história. Nasceu um varão entre as classes mais humildes da sociedade, e aos 15 dias ficou sem vista material, mas via com a vista espiritual, o que muitos estão vedados por carecerem de bela faculdade da alma. Nos seus primeiros anos revelou grandes desejos de obter certas coisas por meios científicos, o que é próprio unicamente de homens dotados de grande inteligência. Chegou a possuir uma instrução acima da média em todos os ramos do saber, sem nenhum professor visível para os que somente possuíam vista material. Um espírito sábio e benévolo o instruiu desde a idade de 8 anos. Pois bem, esta grande obra medianímica foi atribuída a Satanás. As pessoas que tenham o desejo de conhecer os pormenores da notável maravilha Orizabenha, cidade situada no México, é uma cidade mexicana que ela está dizendo, né? Que façam por conseguir ler um exemplo de um folheto intitulado A História do Cego de Vergel, e terão uma grata memória de quem se chamou Dom Francisco de Paula Gomes. Amável leitor, não lhe parece natural que somente porque um pobre cego receba de um ser espiritual as luzes que não podia dar a seres mortais deveriam chamar a atenção do clero em geral, e que deveria se pôr este feito tão admirável à disposição do público, e que a imprensa também deveria dá-lo a conhecer a humanidade? Perguntando. Mas não aconteceu assim. Bastou que intervisse um espírito incorpóreo para que se acreditasse que o sábio cego estava endemoniado, embora tenha recebido do invisível mestre vastas lições de teologia, religião e outras matérias de moral e de ciência. As religiões dogmáticas têm o grande efeito de não progredir, mas toda religião está sujeita à lei do progresso, como tudo neste mundo material. Dizem-nos que Deus revelou tudo a eles e que suas palavras são a verdade de toda a eternidade. Eis, porém, o que disse um sábio, cujo nome não nos lembramos agora. O mestre vai por passos contados, ensinando a seus discípulos, e não lhe explica a lógica antes da gramática, nem o cálculo integral antes dos 4 regras da aritmética. Se os primeiros patriarcas, Abraão e Jacó, tivessem ensinado toda a doutrina, nada haveria que revelar a Moisés. E se Moisés tivesse ensinado tudo, haveria sido superflua a revelação de Cristo. Cristo mesmo, na última ceia, quando se despede de seus discípulos, declara que ainda não havia revelado tudo. Ainda tenho que vos dizer muitas coisas, diz o texto de São João, mas não os podeis conhecer agora. Quando vier aquele Espírito de verdade, ensinará toda a verdade. Agora bem, há alguém na terra que conheça toda a verdade? Certamente que não. Por quê? Pois a Igreja Romana proíbe escutar os espíritos que não trazem a verdade. Erro inaudito. Desejosos alguns espiritistas de fazer uma nova edição da história do cego de Vergel, evocaram o espírito do Homero, mexicano, perguntando-lhe se seria de seu grado a publicação projetada. E o espírito do poeta cego deu algumas comunicações, às quais transmitiremos os parágrafos mais interessantes. Com prazer lhes digo, podem tomar as medidas que queiram. Virei de novo para ativar minha obra e que ela se desenvolva com mais perfeição, atingindo mais pessoas, dirigindo-me mais diretamente aos que procuram no fundo das coisas e não àqueles que somente se detêm na superfície e se comprazem quando apresentam um verniz agradável. Difícil me parece que as últimas palavras que pude expressar em meus últimos momentos na existência nesse planeta sejam consignadas nesse opúsculo que pretendem dar à luz. Essas ideias que foram meu testamento é que poderiam formar a base de minha obra. Foram arrebatadas por um vento envenenado
e arrojadas a esse antro sem fundo que se chama fanatismo religioso. Espero ver o efeito que essas publicações fará entre os encarnados, e se por alguma circunstância for preciso um testemunho que dê crédito à veracidade do que se diz, que dê crédito e veracidade do que disse, então rogarei a Deus que me permita verter algumas ideias que sirvam de esteio com que possam levantar esse grandioso edifício. Obrigado, Deus meu, porque hoje posso pronunciar uma palavra que foi desconhecida durante toda a minha vida. Obrigado, Santo Céu, porque hoje posso contemplar sua formosa e apreciar sua luz, o que foi negado a mim em minha existência anterior. Em triste estado se encontra o mundo, apesar das aparências de adiantamento que nele se vêem. Efêmero progresso que obedece somente às coisas materiais, mas que em nada aproveita ao espírito em sua contínua marcha pelas variadas fases da vida. Até quando o homem não compreenderá que essa escravidão na qual prendem suas paixões é o obstáculo que se interpõe à sua passagem e retarda assim sua felicidade? Até quando o ser encarnado demorará a descobrir esse horizonte luminoso, esses campos férteis onde a felicidade é o mais inferior dos gozos da alma? Quando o homem sábio, capaz de descortinar o véu que oculta o porvir, se prestará com o poder de sua palavra a dissipar as trevas desse passado cheio de erros, e que, desgraçadamente, vemos muitos vivendo sob suas sombras, sendo conduzidos por outros para o caos, onde permanecerão estacionados por ausência de luz que ilumine o seu caminho. Eu, pobre espírito que viajei por este mundo entre trevas, tive meus olhos na alma sempre abertos para contemplar, cheio de admiração e respeito às grandezas do Criador. A missão que recebi do Ser Supremo não pude cumprir, faltaram-me para isso os meios, pois por causa do meu estado fiquei sujeito à vontade de outro, um frade, que cuidava dele quando ele estava encarnado e era cego, né? E essa vontade foi contrária à minha, visto que tudo quanto eu fazia era desfeito por ela. Que proveito resultaram para a humanidade os ensinamentos do ser invisível que me instruía, quando todos foram sepultados com meu corpo? Mas não, isto não é verdade. Todos os ensinamentos ficaram impressos em meu cérebro espiritual. Pensem, antes de tudo, que quando Deus não permite o cumprimento de alguma obra boa é porque ainda não chegou o tempo para sua edificação. Tudo marcha conforme seus desígnios, e sua justiça, que é infalível, permitirá um dia que tudo que leve o selo da verdadeira fé se cumpra, sem que nenhum obstáculo detenha sua marcha. Francisco de Paula Gomes. O espiritista que me enviou os folhetos e as comunicações falou longamente com uma irmã do cego de Vergel, e esta lhe disse o seguinte: todos em nossa família, menos meu irmão, pertencemos à igreja de Roma, e o pobre cativo se encontrava sempre rodeado de frades. E embora fosse ele livre pensador, não lhe proporcionaram os meios de comunicar-se materialmente senão com fanáticos católicos. Escreveu, ditou parte de um folheto que ia publicar contrário ao catolicismo romano, mas ao morrer se apoderaram do escrito os frades que o assistiram nos últimos momentos da vida material. Tudo o que copiei anteriormente forma, digamos assim, um dos inumeráveis capítulos da história universal, um de tantos episódios do qual se vê claramente a eterna luta do bem e do mal, como diriam os sectários de Roma, mas que em realidade não é outra coisa senão a constante relação entre os vivos do espaço e os mortos da terra. Comunicação admirável que atinge até mesmo o ser mais frágil, mais ignorante, o que menos condições tem para instruir-se, pois lhe falta o mais necessário na terra, a vista, esse dom preciosíssimo pela qual se admira e se estuda as inumeráveis maravilhas que a criação encerra. Por meio da comunicação espiritual, contempla a mente dilatando horizontes e o ensinamento que receba desperta. Talvez por suas lembranças do passado, fazendo-no aproveitar-se delas, como aconteceu com o cego mexicano, que desde a sua infância deixou transparecer suas excepcionais faculdades para o estudo e a pesquisa, faculdades que alcançaram um desenvolvimento notável com a constante comunicação de um dos sábios, que no mundo foi e depois
do espaço continua sua obra de ensinamento universal, trabalho que encontrou neste planeta os eternos obstáculos que se opõem sempre à passagem dos grandes homens. A inveja dos falsos sábios e a ignorância religiosa, barreiras infranqueáveis que se interpõem continuamente entre os povos oprimidos e seus libertadores. Quantos esforços, quantas energias, quantos anos empregados em estudos, quanta paciência empregada num penoso aprendizado, ao ir receber o título de mestre, encontrar a indiferença, o desencontro, o desdém e o que é ainda pior, o escárnio e o desprezo. Se a vida não fosse eterna, se o trabalho de hoje não fosse uma continuação de ontem e uma preparação do amanhã, haveria que renegar o haver nascido. Quantas considerações filosóficas se presta o relato do cego de Vergel, não somente pelo imenso ensinamento que recebeu do além-túmulo, mas também pelos conhecimentos adquiridos anteriormente. Que segredos tão dolorosos guardará sua história quando teve que vir à Terra sem luz, aquele que sem dúvida havia vivido entre os sóis da ciência, havendo sido um dos fatores das passadas civilizações. Sem a vida e a ciência do passado, não se concebe que um cego revele desde sua infância as excepcionais aptidões que revelou o Homero mexicano. E como o conhecimento abre passagem por meio de todos os obstáculos, como a luz do entendimento penetra nos lugares mais sombrios, que admiráveis são os esforços dos espíritos que vêm à Terra sem luz, ou sem razão, ou movimento, ou sem palavra, e apesar de tudo se fazem entender. Nunca me esquecerei de Martim, surdo, mudo e cego, que ao receber uma medalha de ouro nos exames do colégio de Carlos Nebreda, em Madrid, ao sentir que adornava seu peito com uma fita de seda do qual pendia o prêmio, comprimiu entre suas mãos a medalha e cruzando-a nos braços, fazendo um esforço sobre-humano, saiu de sua boca um grito, não, um gemido, também não, um rugido, quase se pode dizer que sim. Seu rosto avermelhou-se, de seus olhos sem luz brotaram lágrimas de fogo, o seu corpo estremeceu, se agitou como se tivesse uma convulsão e por fim pronunciou de modo inelegível: obrigado. Aquela frase não esquecerei jamais. Ou melhor, a inflexão daquela voz era o triunfo mais admirável e mais assombroso da ciência e da vontade mais enérgica e mais potente. Nebreda lhe disse: quero que você fale. E Martim, com seu estudo, com sua aplicação, respondeu a seu mestre: eu falarei. E falou. Que dignos de compaixão são os espíritos que vêm a este mundo tão carregados de correntes. Pouco antes de conhecer o espiritismo, lembro de uma noite, estando em Madrid numa reunião literária, me cumprimentou um poeta. Notei no jovem adorador das musas certa preocupação e recolhimento impróprios de seu caráter jovial e risonho por excelência. Com a natural curiosidade de mulher, lhe disse: o que você tem, Luiz? Parece que está aqui em outra parte ao mesmo tempo. Você tem razão, aconteceu-me hoje algo muito original. E não posso afastá-lo de minha memória. Que foi? Perguntaram outros escritores. Talvez nada e talvez muito. Escutem, fui esta manhã à pradaria de São Isidro. Ia compondo uns versos que escrevi em meu livro de memórias e os lia em voz alta, como de costume. Havia um verso rebelde que não respondia a meu desejo. Por mais que eu repetisse, não me parecia harmonioso. Por mais que eu recitasse com ênfase do improviso, o achava detestável, inaceitável, duro, prosaico, vulgar, sei lá o que. Perto de mim, ao pé de uma árvore, estava reencostado um homenzinho cego e aparentemente idiota, porque cantarolava e ria de um modo estranho. E quando eu estava empenhado e porfiado em repetir o verso rebelde, disse-me o cego com tom irônico: não se canse, homem, esse verso é manco.
O que você sabe? Repliquei com enfado e desprezo ao mesmo tempo. Mas que você escute e aprenda. E o cego improvisou uma redondilha admirável, encerrando em 4 linhas um pensamento altamente filosófico, com uma facilidade pasmosa, com uma simplicidade, com um sentimento que me deixou verdadeiramente assombrado. Tanto assim que me senti junto a dele e o fiz improvisar sobre vários temas. Eu estava encantado e lhe disse: quem diria que você sabia tanto? Parece incrível. Eu o escuto e somente diante desse fato tenho de me convencer. Não é ele, sou eu, replicou o cego com uma voz de um timbre especial, que parecia o eco de outra voz bem distante, tão apagada e tão débil era sua vibração. E quem é você? Perguntei assombrado. Aquele que vai com ele, seu companheiro inseparável. Não compreendo, já imaginei. O que você sabe dessas coisas? E soltando uma gargalhada, levantou-se cambaleando, e por mais que eu quisesse detê-lo, separou-se de mim, dizendo com aspereza: deixe-me a passagem livre, aprendiz de poeta. E atravessou a pradaria sem tropeçar em parte alguma. Maravilhado pelo que havia ouvido, perguntei ao guarda do cemitério se conhecia o cego, e ele me disse: claro que conheço, pobrezinho, é cego e louco, ou tonto, tanto faz. Quando lhe dá por falar, conta umas histórias que, assim como fazem rir, fazem chorar, mas quando alguém quer que ele fale, não se tira dele uma única palavra, pois é mais teimoso que um aragonês. Sem poder remediar, não posso apartar de minha memória a lembrança do cego que tão admiravelmente versifica e tanta filosofia transmite com suas palavras. Será louco? Estará em seu juízo? O relato de meu jovem amigo também me impressionou, e durante algum tempo continuei perguntando pelo cego, mas ele não mais voltou a vê-lo, por mais que procurasse. Quando mais adiante estudei o Espiritismo, encontrei a solução do problema que meu amigo não pôde resolver, considerando bem simples e natural a explicação do cego, que estaria dominado por um espírito que o fazia servir de médium, ou então certamente sua expiação lhe permitia momentos de lucidez em que se podia apreciar todo o horror de sua situação e logo cair num abismo sem fundo. A lembrança do cego não se apagou de minha mente, e ao escrever nesse relato compreendo perfeitamente que um ser de além-túmulo está perto de mim, desejando comunicar-se seus pensamentos, atraído talvez por minhas reflexões referentes ao Homero mexicano. Assim é, diz-me um espírito, cada ser procura seu centro de atração, e ao lhe consagrar sua lembrança a um dos muitos mártires que viveram na terra, me aproximei de você, atraído por sua compaixão para um de meus companheiros de infortúnio. Eu também, como o Homero mexicano, perdi a luz antes de conhecer o valor dos raios do sol. E mais desgraçado que ele, não tive uma mãe carinhosa a me ninar nos braços. Cresci em um orfanato de beneficência. Meu entendimento era tão limitado que passei por idiota. Meus instintos eram tão perversos que, por necessidade imperiosa, tinha de me castigar. E o fazia tão cruelmente que, antes de chegar à juventude, escapei do orfanato justamente com outro companheiro. Ninguém se preocupou em nos procurar. Pelo contrário, alegraram-se com meu desaparecimento, porque em realidade não tinha iniciativa além de produzir conflitos. Era um ente prejudicial em todos os sentidos, e por isso despertava ódio dos que me rodeavam. Meu companheiro utilizou minha cegueira, converteu-se em meu guia e me tornei-me mendigo de profissão. Passando algum tempo, meu companheiro me abandonou e fiquei completamente só. Então, em minhas longas horas de solidão, senti uma voz em meu ouvido, doce e harmoniosa, que me impulsionava a produzir sons no velho violão e a entoar canções tristes e amorosas de uma cadência encantadora. Parecia que eu despertava de um profundo sono, via todo o horror de minha situação, sentia saudade de minha pobre mãe, que morreu ao me dar a luz. Suspirava pelo amor de uma mulher.
Sentia a imperiosa necessidade de estreitar em meus braços a um pequenino. Perguntava a mim mesmo que misteriosa fatalidade pesava sobre mim. Enfurecia-me, dava voltas querendo romper as ligaduras de meu disforme organismo e caía rendido, ficando como morto, sem lembrar nem sentir mais que as necessidades naturais da vida, a fome nunca saciada do mendigo e a sede inacabável do embriagado. Em realidade, pesava sobre mim duas fatalidades: o defeito do meu organismo e o domínio de um dos meus mais encarniçados inimigos, pois era joguete de um espírito que se comprazia com o meu tormento. Quanto sofri! Até que chegou o momento de repousar, até que se cumpriu uma parte de minha cruel condenação. Então, de modo mais simples, passei do inferno ao céu. Estando uma tarde, no dia seguinte em que eu encontrei seu amigo poeta, no mesmo ponto em que ele me encontrou, senti passos, pedi uma esmola ao que chegava, dizendo: escuta porque te interessa, e comecei a fazer-lhe um relato muito interessante e comovedor. O recém-chegado me escutou atentamente, fez-me depois muitas perguntas, e meu companheiro invisível lhe disse: leva-o contigo, que será muito útil, teus sonhos de glória verás realizado. Ao te entregar um cego que passa por idiota, te dou um tesouro inestimável. Com ele pago uma dívida que contraí contigo, e me servirei dele, e tu escreverás fielmente o que eu ditar. Serás o primeiro autor dramático do século, e realizarás teus sonhos de glória. A tua ciência gelada, a teus frios cálculos matemáticos se unirá a poesia, a paixão, o sentimento. Serás uma sombra e a inveja dos teus contemporâneos. Oculta o cego como um ávaro oculta seu tesouro. Repito, pago-te uma dívida, e a ele perdoo uma parte do mal que me causou em outro tempo. Dá-lhe uma vida tranquila e prazerosa, porque muito que faças por eles nunca pagarás as noites de glória que ele e eu te daremos. O recém-chegado me olhou com assombro. O gênio gigante abarcou com seu olhar de águia algo que viu à distância e me convidou a ir com ele. Eu o segui docemente. Empreendemos uma longa viagem e ele me deixou depois instalado numa casa de campo, onde encontrei banho morno, leito macio, alimento abundante, roupa, abrigo, limpeza, repouso, tranquilidade. Uma família de camponeses que me tratou com carinho e ao mesmo tempo com o maior respeito. Deferência ao seu senhor, que passava longas temporadas em minha companhia. Escrevendo o que eu ditava, ele colocava em sua parte o arranjo das cenas e suas produções dramáticas. Fizeram uma verdadeira revolução. Uma noite, quando ele estava no apogeu de sua glória, chegou e me encontrou doente. Ele cuidou de mim como um irmão carinhoso, e experimentei em seus braços tranquilamente, e expirei em seus braços tranquilamente. Desde então me eclipsou sua estrela, mas ninguém soube que o grande dramaturgo de seu tempo copiava fielmente as comunicações de um espírito que tinha por médio um cego aparentemente. Quantos mistérios! Quem diria que ao me encontrar só na terra, sem luz e sem entendimento, minha morte haveria de ser tão sentida, tão chorada por um homem de talento, por um gênio calculista, por um grande matemático. Eu era aparentemente tão inútil. Quantas noites de glória lhe proporcionei ao primeiro dramaturgo do seu século. O espírito que me inspirava não podia comunicar-se por outro. Sua inteligência e a minha trabalhavam juntas. Ao calor de sua inspiração renasciam minhas lembranças de glória, porque eu também havia brilhado no teatro. Eu também havia feito sentir as multidões. Juntava-se então três gênios. Por isso as produções de meu protetor, e ao mesmo tempo protegido de um espírito, foram tão assombrosas. Por isso causaram uma verdadeira revolução no teatro, apresentando problemas e soluções nunca vistos nem sonhados. Hoje ele nos chama, nos evoca, mas inutilmente, porque não podemos responder a seu chamado. Siga fixando-se na história de todos aqueles que vivem sem viver, e em meio de sua impotência também tornam-se úteis.
ao deixar a terra, lhe chorarão e dirão: que rápido se foi, adeus. A quantas considerações se presta esse relato? Certo é que ninguém venceu objetivos a este mundo. O mais pobre, o mais humilde, o mais abandonado possui a sua tarefa. Realiza seu trabalho, cumpre seu tempo de condenação sem faltar um dia nem sobrar um segundo. Quantas vezes percorrendo as salas dos hospitais, quando vejo as crianças doentes murmurando com tristeza: Deus meu, quão cedo começam esses infelizes seu calvário? Por que tão cedo? E quando vejo no mesmo lugar os anciãos exclamando: Senhor, que martírio tão longo, por que tanto tempo condenados ao sofrimento? Por quê? Por quê? Quantas perguntas formuladas sem necessidade. Não existe dor estéril, não há pranto que não se fecunde a terra, não há gemido que não encontre eco. Se no meio da sombra que rodeia os cegos, a luz abre passagem, os seres aparentemente mais débeis, mais inúteis, tornam-se úteis ao progresso universal, de igual maneira todas as existências dos espíritos terão uma utilidade relativa. Sem ir mais longe, em mim mesma tenho uma prova. Quem poderia dizer-me 20 anos atrás, quando eu esperava ficar cega, que haveria de fundar um jornal intitulado A Luz do Porvir? E justamente quando sua fundadora contava os segundos e pensava que pouco tempo lhe restava para ser lançado às trevas. Se tivéssemos então profetizado o trabalho realizado depois, eu teria rido amargamente, dizendo: impossível, impossível, não pode ser. E no entanto foi o que se deu. Obrigada, Deus meu, bendita seja a lei do progresso, pois somente ela permite que se produza na sombra torrentes de luz. O livro do porvir estará eternamente fechado. Em suas páginas ninguém poderá escrever profecias. Em verdade, podemos reescrever o nosso destino, só dependendo de nós mesmos, porquanto a experiência nos mostra que na terra os que acreditam grandes costumam cair quando menos se espera, e os que parecem pequenos costumam ascender nas asas do trabalho e de uma enérgica vontade, a imensidão do infinito. Quanto temos que estudar, Deus meu? Somente estudando e progredindo se poderá encontrar em meio à sombra o foco da eterna luz. A luz do caminho da médium espanhola Amélia Domingo Dolé. Depois a gente vai para o capítulo 23.